Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, chegamos hoje à maravilhosa festa da entrada da Mãe de Deus no templo. Hoje comemoramos a nossa maravilhosa festa paroquial, a festa de nossa missão. E enquanto o mundo e o Ocidente, infelizmente, jazem na obscuridade daquilo que é uma preparação sem sentido emocional para um Natal, que podemos dizer que praticamente é pagão, onde as casas, de maneira desordenada, já se decoram sem nem mesmo estarem jejuando ou preparando-se espiritualmente para aquilo que é a limpeza dos olhos espirituais para contemplar a natividade do nosso Senhor daqui a alguns dias. Nós, para quebrar esse clima de infortúnios, de comércio e todos os prazeres que o mundo infelizmente quer seduzir as pessoas através das paixões, nós, para quebrar tal clima, estamos celebrando através do calendário antigo da igreja, o calendário patrístico, aquilo que é a festa da entrada da Mãe de Deus no templo, a sua apresentação, que é a nossa festa paroquial. Como todos sabem, nossa paróquia foi designada como missão da Diocese de Boston para ser um trabalho missionário, sob a bênção de todo o sínodo da Santa Igreja Ortodoxa na América do Norte, para também levar o querigma da Palavra de Deus, ou seja, toda a compreensão do verdadeiro cristianismo para as terras também de língua espanhola, de língua portuguesa, da América Latina e por outros infinitos lugares do mundo. E aqui estamos nós, onde no terceiro ano consecutivo tivemos a graça de termos a eleição do título da paróquia sob a proteção da Mãe de Deus no templo. E esta festa maravilhosa nos abençoou com dupla festividade, que é também, além de termos uma festa patronal, dentre as grandes 12 festas, temos a Mãe de Deus, a Teotocos Sempre Virgem Maria, como nossa protetora invencível contra todas as nossas calamidades. Rezamos que, quem sabe, com a graça de Deus, no ano que vem, estejamos celebrando, já não mais na nossa pequena capelinha de Santa Luzia, esta maravilhosa festa, mas com a graça de Deus, com as doações todas que estamos recebendo e esperando que possam continuar perseverantes, construir o nosso templo, onde temos já previamente o projeto designado e o terreno respectivo para construirmos aquilo que é um templo baseado na arquitetura pré-românica, quando a Espanha ainda era ortodoxa, e temos o período rameirense, onde naquela época toda a arquitetura era extremamente ortodoxa, ou seja, quando o cristianismo, tanto no Ocidente quanto no Oriente, até o século XI, século XII, ainda jazia no rol da ortodoxia de nossos santos padres. Infelizmente, depois disso, todos vocês sabem que o Ocidente caiu sobre, infelizmente, um grande engano daquilo que é o papismo e todas essas outras heresias heterodoxas. Mas isso não é o tema para hoje. O tema para hoje é que, sim, aguardamos que, com a graça de Deus, o ano que vem, quem sabe, estejamos inaugurando o templo maravilhoso da Santíssima de Deus, Teotocos Sempre Virgem Maria, no Brasil, para a missão onde tantos outros, até mesmo estrangeiros, têm mudado para fazerem residência num país onde ainda há segurança e a verdadeira fé como o maior requisito para essa segurança. Mas o tema de hoje é o seguinte: todos nós sabemos que o nascimento da Mãe de Deus foi miraculoso, o nascimento foi prodigioso e foi dado através de um ventre estéril, o ventre de Ana. Ana era uma mulher estéril, ao qual, infelizmente, seu marido Joaquim foi completamente envergonhado, certa vez, quando foi no templo oferecer o sacrifício, e o sacerdote Rubem disse que ele não era um homem digno nem mesmo de oferecer o sacrifício a Deus, porque isso seria para ele um motivo de muita vergonha, porque certamente algum pecado escondido ele teria, e por isso Deus o abandonou, deixando ele na velhice sem filhos. E São Joaquim ficou tão perplexo com tal interpretação do sacerdote Rubem que correu para o deserto. Como o novo Elias, foi fundar um monasticismo, sendo ele casado e antes mesmo da própria instauração da vida monástica. A exemplo de João Batista, Elias se recolheu e somente se arredou os pés do deserto quando teve a promessa de Deus de que sim, ele receberia uma filha, e essa filha seria a mãe do Messias. Ao mesmo tempo, sua esposa Ana fugiu para o jardim de sua casa e de joelhos suplicava dia e noite a Deus, para que também não pudesse, de maneira alguma, ser ultraje para o seu marido. E assim o arcanjo Gabriel apareceu para ambos, disse que deveriam se encontrar no pórtico de Salomão, no pórtico dourado, e ali seria um sinal de que quando se encontrassem, saberiam que a visão foi verdadeira e que ambos iriam conceber através de uma união carnal, de puro amor purificado, em alta velhice, mas essa concepção daria à luz nada mais nada menos que a mãe do Messias. E eles disseram, em suas orações, antes de receber a visita do arcanjo Gabriel, que se Deus ouvisse a prece deles e eles recebessem um filho,
Eles iriam oferecer tal filho a Deus. E prometeram assim. E assim Deus cumpriu a sua parte da promessa, deu a eles uma filha. E eles agora, o que hoje celebramos, queridos irmãos cristãos ortodoxos, é o cumprimento da promessa de Joaquim e Ana, que prometeram, queriam oferecer a Deus o seu filho. E esse filho foi, na verdade, uma menina. E aos 3 anos de idade eles foram cumprir a promessa que fizeram a Deus. Deus havia cumprido a parte dele. E agora eles foram correndo cumprir a parte que cabia a este maravilhoso casal Joaquim e Ana. E, portanto, como era costume, as meninas que eram dedicadas ao templo, em virgindade, aos 3 anos de idade eram apresentadas ao templo. E nesse momento eles foram levar a sua pequena menina, a Virgem Maria. Como de costume, as meninas eram recebidas pelo sacerdote. E eram apresentadas no templo e ali iam viver em virgindade, em pureza, de uma maneira recatada, preparando-se em vários tipos de ofícios, vários tipos de tarefas, estudando as Sagradas Escrituras, para poder até a madurez, quando virassem devidamente mulheres, pudessem então sair para contrair matrimônio. Mas algo diferente se dava com a Virgem Maria. Quando ela foi apresentada no templo aos 3 anos por Joaquim e Ana, o sacerdote Zacarias, pai do precursor, que naquele momento estava em seu serviço sacerdotal, quando recebeu a menina, Maria, de 3 anos de idade, foi levando-a, quando estava atrás dela, um coro de virgens com velas acesas, ou seja, celebrando a nova entrada de uma nova virgem na comunidade de virgens do templo. Quando estava ele precedendo a virgem, tomando-a pela mão e levando-a nos escalões dos degraus até a parte mais alta do templo, de repente, Zacarias teve aquilo que foi uma teoria. Zacarias teve uma visão divina, que do grego chamamos teoria, ou seja, a iluminação direta da revelação do próprio Deus ao homem, através do intelecto, através da atividade, onde a contemplação está acima da razão. E Zacarias teve uma teoria. Nessa teoria, nessa visão divina, nessa contemplação para além da razão, ele teve uma imagem, uma visualização de que todos os protótipos do Antigo Testamento estavam ali diante dele. E ele viu que aquela agora seria nada mais nada menos que a montanha do Senhor. Também o tabernáculo das oferendas. Também a sarça ardente que não era consumida. O próprio templo do Senhor. Ali estava cumprindo-se naquela menina. E nessa visão divina, ele completamente perplexo, descobriu, portanto, que ali estava a realização de todo o Antigo Testamento. Ele também teve uma visão, uma teoria, de que aquela visão que naquele momento ele estava tendo da revelação de Deus, de que essa menina era nada mais nada menos que não como as outras virgens comuns que iam habitar no templo, mas que ela era o templo do Senhor, o tabernáculo das oferendas, a montanha não lavrada e ao mesmo tempo o próprio Santo dos Santos. E quando ele teve essa visão mística de que ali estava o próprio Santo dos Santos, ele teve uma visão de que o próprio profeta Davi também havia tido a mesma visão. Alguns milênios antes da vinda de nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Algumas centenas de anos antes da vinda do Salvador. E qual era a visão que Davi havia tido? A mesma visão que Zacarias estava tendo, Davi também teve em sua época. Quando todos nós sabemos que a Arca da Aliança havia sido transplantada para o lugar definitivo, o novo e definitivo tabernáculo, na cidade de Davi, Jerusalém, Davi começou em júbilo, começou a dançar e bailar diante da Arca da Aliança, porque ele também teve uma visão. E naquele momento a visão que Davi tinha tido era a visão daquele evento que Zacarias estava ali naquele momento recebendo a Virgem Maria. E Zacarias, por outrora, estava tendo a mesma visão de que Davi teve quando ele dançou diante da Arca da Aliança. É por isso que dos protótipos que Zacarias naquele momento teve de revelação divina, de teoria, quando estava vendo a Virgem Maria, primeiramente ele teve a revelação de que ali estava a montanha do Senhor, ali estava o tabernáculo das oferendas, ali estava a sarça ardente não consumida em próprio templo do Senhor. Mas, como nos ensina o Beato Teofilato, São Teofilato da Bulgária, mais do que todos esses protótipos, o sumo sacerdote São Zacarias teve a revelação de que ali estava a própria Arca da Aliança. De todos os protótipos do Antigo Testamento que simbolizavam nada mais nada menos que a purificação da Virgem Maria, ali ele viu que estava a Arca da Aliança. E da mesma forma que Davi, quando transportou a Arca da Aliança para o lugar definitivo, para o novo tabernáculo na cidade de Davi, em Jerusalém, a cidade de paz, teve uma visão e começou a bailar.
E diante de Davi, trombetas e hinos estavam tocando e ele bailava e dançava em êxtase e exultação divina, por estar vendo não aquela própria Arca da Aliança propriamente dita, mas que aquilo era apenas uma imagem, uma prefiguração, porque ele, em sua visão também divina, Davi, teve a visão daquele evento com Zacarias. E Zacarias, no dia de hoje, teve a visão de que Davi, naquele momento, estava bailando diante da arca, porque Davi estava tendo uma visão futurística daquilo que era o evento do próprio Zacarias, tomando a mão de Deus pela mão. E esta é a maravilhosa festa que hoje comemoramos, a apresentação da mãe de Deus no templo, mas não como as outras virgens, que aos 3 anos eram oferecidas, ficavam guardadas até mais ou menos os 15 anos, quando depois iriam contrair matrimônio. Não. Agora Zacarias, ao contemplar que aquela era a Arca da Aliança, automaticamente a tomou pela mão e a levou para o Santo dos Santos. Algo inimaginável, porque até os anjos passaram a ficar atônitos, imaginando como pode ser que uma mulher adentre dentro do santuário, se somente homens, e no caso sacerdotes, poderiam entrar. Segundo lugar, como o sumo sacerdote só entrava uma vez ao ano. Ele só era dignificado de poder contemplar o Santo dos Santos. E nós, sacerdotes do Novo Testamento, todos os dias, se quisermos, no mínimo aos domingos, nas festas como hoje, temos acesso livre ao Santo dos Santos. Hoje vocês podem, enquanto escutam o sermão, estarem visualizando atrás de mim o próprio Santo dos Santos. E naquela época, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia adentrar no Santo dos Santos. E por que esse lugar era chamado Santo dos Santos? Porque ali estava o que era algo de mais santidade para a dignidade dos hebreus e dos judeus, que era a Arca da Aliança. E por que a Arca da Aliança era o máximo, o cume daquilo que era o culto judaico? Porque a Arca da Aliança, antes de tudo, era um cofre que guardava coisas santas. Por isso, primeiramente, a Arca da Aliança era o auge da adoração do povo judeu. Mas o que era a Arca da Aliança? Um cofre que guardava coisas santas. E quais eram essas coisas santas? Primeiramente, uma urna que guardava dentro da Arca da Aliança o maná que havia caído do céu para alimentar o povo no deserto do Sinai. Durante os 40 anos que vagaram, foram alimentados 40 anos por um pão celestial místico chamado maná que caía do céu. E havia uma urna dentro da Arca da Aliança que guardava o maná. Também aquilo que era as tábuas dos 10 mandamentos da aliança de Deus e do homem também estavam guardados dentro da Arca da Aliança. E além disso, o bastão de Arão que floresceu, que era estéril, floresceu. Essas eram as coisas de maior santidade que o povo hebreu guardava em um cofre chamado Arca da Aliança. E agora, os sacerdotes de Zacarias, em visão divina, estavam visualizando que essa arca não era apenas uma pequena prefiguração, de que desde Moisés, Arão e Davi, havia sido apenas um símbolo, um protótipo daquilo que estava sendo cumprido naquele momento. E é por isso que, com êxtase, imediatamente ele toma a mão de Deus pela mão, porque estava em êxtase, vendo que ali estava a verdadeira Arca da Aliança, e leva ela para dentro do santuário. Nem ele poderia entrar no santuário naquele dia, porque somente uma vez por ano o sacerdote entrava. Mas ele imediatamente corre, porque viu que ali se cumpria a santidade maior. Ali estava uma que era muito mais santa que a própria Arca da Aliança, e que era mais santa que o próprio Santo dos Santos. E introduz a mão de Deus no templo. Isso foi algo que até os anjos ficaram atônitos e não tinham explicação, não sabiam compreender tal mistério. Porque ali iniciou-se, como nós cantamos no nosso tropário todos os domingos, todas as festas, nossa missão, repetimos sempre o tropário, que hoje é o prelúdio da salvação de Deus para nós. Por que o prelúdio da salvação de Deus para nós? Porque todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram aqui e agora, na festa da apresentação da mão de Deus no templo. E depois podemos nos perguntar, mas se a Arca da Aliança guardava todas essas coisas santas, o que isso tem a ver com a mão de Deus? Em primeiro lugar, como eu vos disse, dentro da arca havia a urna que guardava o maná celeste. Assim como o maná caiu do céu, o pão celestial caiu do céu e alimentou o povo no deserto durante 40 dias e 40 noites, 40 anos durante 40 anos, assim também da mesma maneira, a Santíssima Teotocos Virgem Maria foi dignificada de ter o Verbo de Deus, que é a palavra de Deus, que é o pão celestial que alimentou todo homem e dá vida através de sua carne e de seu sangue. Ela foi digna de ter ele encarnando nela e tomando de sua própria carne a capacidade de tecer pão para nós, através do seu próprio corpo.
Da onde ele teceu um corpo para si? Deus que é incorpóreo, Deus que é inacessível até mesmo à razão, do próprio seio da Virgem Maria. Por isso aí está um dos motivos pelo qual ela é a Arca da Aliança, porque através de seu corpo, Deus também teceu para nós um pão celestial, o próprio Verbo de Deus. Também a figura do bastão de Arão que floresceu significa exatamente que a mãe de Deus, sem marido, pôde dar à luz ao Verbo de Deus. Assim como o bastão estéril de Arão, que jamais poderia florescer, mesmo assim, floresceu, e no deserto, assim também a Virgem Teotocos, sempre Virgem Maria, deu à luz ao Verbo de Deus sem participação de homem. Ou seja, de uma relação sobrenatural entre Deus e o homem, nasce aquilo que é o Verbo de Deus. E o protótipo final, que seria justamente a tábua, as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, também simbolizavam a mão de Deus. Por quê? Porque assim como o próprio dedo de Deus escreveu nas tábuas da aliança a palavra de Deus, assim também agora a natureza humana seria dignificada de ter a própria palavra de Deus sendo inseparável de tal natureza através da encarnação de Deus e o homem, que através da própria carne da Virgem Maria também se fez para nós homem. A palavra de Deus encarnou. E por isso todos esses símbolos, essas coisas mais santas que havia para o povo judeu, estavam guardadas em um cofre feito de madeira revestido por ouro de Ofir. Simboliza também que a mãe de Deus, embora era de natureza humana como nós, ela era completamente embanhada, plena da graça de Deus. E a madeira da qual a Arca da Aliança foi feita, é feita de uma madeira chamada madeira acácia. É uma madeira de lei milenar, que mesmo que ela passe milênios debaixo do oceano, a luz do sol, a ação da água e do sal, esta árvore, se nós formos novamente no fundo do oceano e resgatarmos ela estará completamente incorruptível, sem nenhum dano. É uma madeira de lei que não se corrompe. E é por isso que isso também era o símbolo de que a Santíssima Virgem Maria, ainda que era humana, não pecou. E jamais pecou, e por isso é mais santa que os próprios anjos e arcanjos. Porque numa natureza de carne, jamais pecou. Não porque nasceu programada para não pecar, mas porque escolheu ser a santa mais que os santos. E assim como a Arca da Aliança só guardava coisas santas, assim também a Mãe de Deus era uma mulher, uma pessoa, a qual não só ela era o templo de Deus, mas dentro dela jamais nenhum só pensamento sequer impuro jamais parou sobre a Virgem Teotocos e sempre a Virgem Maria. Significa que não só ela era um cofre que guardava coisas santas em si, ela mesma, dentro dela, nada de impuro poderia entrar. Todos os seus pensamentos, toda a sua volição, toda a sua vontade, todas as atividades de sua memória, tudo na Virgem Teotocos era completamente santo. E por isso ali, o sacerdote Zacarias teve uma ótima revelação divina, de que ali se cumpria o verdadeiro mistério da Arca da Aliança, a Arca da Salvação. E ali, isso é a festa que nós comemoramos. Que Davi, da mesma maneira, dançava e bailava diante da arca, não porque ele estava diante de um símbolo qualquer, mas porque ele sabia, teve inspiração divina e compôs os salmos a respeito das profecias da encarnação do Messias, bailando e dançando diante de trombetas e de coros, de cantores musicais do Antigo Testamento, de que ali ele estava vendo a futura Virgem, que seria introduzida por Zacarias no Santo dos Santos. Ela, que é mais santa que o próprio Santo dos Santos, sendo ela o templo, e ela também, o próprio Santo dos Santos, que haveria de habitar o Verbo de Deus. E esta é a maravilhosa festa que nós comemoramos, a passagem daquilo que era a antiga aliança, a antiga Arca da Aliança, para a nova Arca da Aliança. E essa festa comemora hoje, na entrada da Mãe de Deus no templo. E é por isso, queridos cristãos ortodoxos, que esse mistério é maravilhoso. E não só isso, se diz que no próprio Salmo, que eis que ela abandona a casa de sua parentela e corre para a casa do Senhor. Aí o próprio salmista Davi está provando que teve a visão futurística daquilo que seria a apresentação da Mãe de Deus no templo. E nós sabemos que existem vários mistérios a respeito da Arca da Aliança. Não só esses que vos falei a respeito que era um cofre que guardava tais tesouros, mas também que apenas uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. E quando entrava dentro da tenda dos holocaustos, dentro do Santo dos Santos, ele aspergia sangue, fruto de sacrifício de animais, na própria arca. Nosso Abba Isaac, Santo Isaac o Sírio, nos explica quais são os mistérios místicos a respeito de que o sumo sacerdote no Antigo Testamento adentrava e aspergia a Arca da Aliança com sangue, de cordeiros, de bodes, de aves, seja do que fosse,
como nos dizia e nos orientava o livro do Levítico. Qual era a prefiguração desse mistério? Porque todo o culto judaico só tem sentido quando nós entendemos a Theotokos. Qual é a prefiguração da Theotokos no Antigo Testamento para o seu cumprimento na sua pessoa? E então, um dos mistérios da Arca da Aliança é que quando o sacerdote entrava, uma vez por ano, ele aspergia sangue na Arca da Aliança. E Santo Isaac o Sírio, nosso Abissac, nos ensina que isso era a prefiguração número 1 da encarnação do Verbo de Deus. Porque esse mistério de aspergir sangue na arca simbolizava que o próprio Verbo de Deus, que habitava no local de santidade, ou seja, no Santo dos Santos, era o lugar mais santo para os judeus, porque ali sabia-se que Deus habitava. Deus ali, através de sua graça, reinava, habitava, se revelava, protegia e orientava o povo de Deus dentro do Santo dos Santos. No trono de sua santidade, que era a própria arca. O topo da arca, onde havia os querubins de ouro. E é por isso que dali, da presença de Deus, agora na Virgem Maria, ele tomaria sangue para si, oferecido pela própria humanidade. Quem foi a oferta que nós demos para Deus poder se encarnar? A própria Virgem, de onde ele tomou sangue e desceu para si um corpo. Mas não só a encarnação, a Abissac o Sírio nos ensina que simbolizava a aspersão de sangue na Arca da Aliança. Mas também isso simbolizava a própria morte e ressurreição do Salvador. Pois o derramamento de sangue também simboliza a morte. Mas, como nos ensina nosso Abissac o Sírio, também sangue, o sangue do animal simbolizava toda a vida de seu ser. Por isso, o derramamento de sangue e a aspersão na Arca da Aliança de sangue simbolizava também a encarnação, a morte e o sacrifício na cruz de nosso Salvador, pelo qual também ele iria nos reconciliar com a humanidade, e a sua própria ressurreição. Pois sangue tem duplo significado, morte, mas também vida. Derramamento de sangue é morte, mas também a aspersão de sangue significa que o animal entregou toda a vida de seu ser em prol de um sacrifício. Isso simbolizaria vida. E é por isso que aí faz sentido todas as minúcias e os detalhes do culto judaico que agora passou. E iria se inaugurar o culto do Novo Testamento, o culto daquilo que é o sacrifício do próprio Cordeiro de Deus. O sacerdote, uma vez por ano, quando entrava no Santo dos Santos, e volta a dizer, vejam que graça todos vocês possuem. Nós, sacerdotes, agora, através das graças da ordem do Pentecostes, temos a graça de, por vocês e pelos nossos pecados, não só uma vez ao ano, mas todos os domingos e festas, e alguns até todos os dias, como nos monastérios, servirem sacrifícios em honra do perdão de nossos pecados e dos pecados de todo o povo ao qual nos foi confiado. Não uma vez ao ano. Uma vez ao ano significa que apenas uma vez Deus iria encarnar. Deus veio e veio de uma vez por todas. Mas nós, agora que temos o sacrifício, podemos oferecer incessantemente até a volta do Messias pela remissão de nossos pecados e do povo ao qual nos foi confiado. É por isso que o dever de um presbítero é algo que jamais a mente humana pode compreender. Infelizmente, as pessoas hoje menosprezam aquilo que é a atividade de um pai espiritual. Não entendem que sem um pai espiritual ninguém pode ter vida em si mesmo. Porque somente através do sacerdócio, e por isso aí o protestantismo é completamente fraco, vazio, desnudado. E os cismáticos e hereges que não possuem a sucessão apostólica também não possuem um culto vivo. É como o culto judaico, um culto sem nenhum tipo de audácia perante o Senhor. É um culto inválido. Mas aqueles que são sobre um bispo completamente incólume na sã doutrina, correto no ensinamento da palavra da verdade. Ou seja, o que significa nos nossos tempos desalienado para tudo que é a prática do ecumenismo, a prática do papismo, a prática de todas as heresias que infelizmente tentam avassalar a igreja nessa reta final ao qual nós estamos travando no fim dos tempos. Esses, que são os poucos que ainda se mantêm de pé, possuem poder, pela graça de Deus, de oferecer dentro do santuário um tal sacrifício de reconciliação com Deus. Assim como também no Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote oferecia, aspergia sangue na Arca da Aliança, para que Deus ouvisse a sua súplica, para que perdoasse os seus pecados e os pecados do povo por quem ele intercedia. E não só isso, que houvesse uma reconciliação do povo de Deus pelos seus pecados com Deus. E não só isso, através do topo da Arca da Aliança, Deus se revelava e comunicava a si mesmo ao povo. É daí que vem a revelação e a santa tradição de onde nasce, de que Deus, o próprio Deus, do topo da Arca da Aliança se revelou a Moisés, se revelou a Arão, ditou todos aqueles que são os maravilhosos ensinamentos a respeito de como cumprir os mandamentos.
E isso é a santa tradição, a qual Moisés recebeu do próprio Deus que habitava no Santo dos Santos, dentro da tenda dos tabernáculos. E do topo da arca falava diretamente com Moisés e o passou toda a revelação divina. Aquilo que nós temos hoje no que diz a Santa Igreja Ortodoxa, sem pôr e nem tirar, sem adicionar e sem nenhum prejuízo. Por isso nós somos a verdadeira tradição, porque não a tradição humana, é a revelação do próprio Deus vivo ao homem, diretamente, através da própria revelação de Deus. E então isso agora cumpre-se através da própria Virgem Teotocos. É nela que Deus se fez carne, habitou entre nós e veio nos ensinar a sua boa nova, o seu evangelho, ao qual, através de seu sacrifício, ele também reconcilia toda a humanidade consigo mesmo, com seu Pai Celestial, dando-nos, porventura, o Espírito Santo como o maior presente que Deus poderia dar ao homem. Aquilo que Jesus Cristo é por natureza, o homem agora pode se tornar por graça, através da participação das energias do Espírito Santo, a graça de Deus, a energia incriada. E isso se dá por causa que existe para nós uma nova arca da aliança, a própria Teotocos e sempre Virgem Maria. E esses são os maravilhosos mistérios que esta festa tenta abarcar para nós. Nos ensinar que essa maravilha que Davi havia dançado na tenda, não dançava diante dos tabernáculos, diante de um símbolo qualquer, diante de uma madeira revestida de ouro com querubins. Não só isso, ele viu através da própria revelação que Zacarias no futuro iria ser digno de levar a mãe de Deus para dentro do santuário. Por isso ele dançava e ninguém entendia tão júbilo do rei Davi, dançando, pulando e jubilante, diante das trombetas e dos hinos musicais no Antigo Testamento. Da mesma maneira, Zacarias, tendo a revelação daquilo que Davi havia visto, agora também exultante, ele mesmo dá um cumprimento e a levou imediatamente para o Santo dos Santos. Ela que é muito mais santa que o próprio Santo dos Santos. Porque aqueles Santo dos Santos guardavam tesouros realmente muito santos. Mas nem um tesouro desse se equipararia ao próprio Deus se fazer homem e menino uma vez e habitar no seio da Virgem. E ela agora passa a ser a maravilhosa arca de nossa salvação, a arca da aliança. Essa maravilhosa festa, queridos irmãos cristãos ortodoxos, não somente isso nos ensina, também nos ensina sobre o trono de misericórdia, aquilo que é chamado o assento de misericórdia no Antigo Testamento. O que me refiro ao assento de misericórdia? Que na Arca da Aliança, se nós observarmos o que era a Arca da Aliança, os querubins representavam um assento, um trono, na qual um rei sentaria. Qual era o único rei que poderia habitar naquela tenda? O rei Davi e seus sucessores? De maneira alguma. Somente Deus. Ao ponto de que quem triscava na arca imediatamente morria. Porque somente Deus Pai, onde a arca andava, o próprio Deus ali estava com sua presença. E se revelava ao próprio povo de Deus, o protegia e sua presença era poderosíssima. O Rei dos Reis, Senhor Sabaoth. E por isso se diz que entre os dois querubins havia um assento, um trono de misericórdia. Porque dali ele protegia o povo de Israel contra os inimigos, revelava toda a sua identidade ao povo de Israel, desde Moisés e Arão, como também a Davi e seus sucessores. Mas agora nós temos um outro assento de misericórdia. Esse trono e esse assento de misericórdia passou a ser a Teotocos e sempre Virgem Maria, na qual Deus veio sentar nela, fazendo nela um trono que se tornou ela mais santa que os próprios arcanjos e anjos e querubins e serafins, tronos e potestades, porque ela dignou-se ser a único ser, porque não foi um anjo que Deus encarnou, mas foi, e nem um homem, foi numa mulher e numa virgem, a qual ele escolheu para si mesma. E por isso esse é o mistério que Zacarias, pleno da graça de Deus, percebeu que aquela não era uma simples virgem que estava adentrando como as outras virgens adentravam para ficar ali, preparando-se em santidade, em pureza. Sim, era adequado que Joaquim e Ana cumprissem a promessa e levassem a sua filhinha para participar desta santidade e dessa pureza do templo do Santo dos Santos. Mas essa não era apenas uma simples virgem. Zacarias teve a revelação de que essa era a que Deus escolheu para ser sua mãe. E esse é um maravilhoso mistério. São Gregório Palamas, em suas duas homilias para a festa de hoje, ele fez uma homilia pequena e outra mais longa a respeito do que significa a festa de hoje. E São Gregório Palamas, de maneira belíssima, nos ensina que a festa de hoje está intimamente ligada, primeiramente, com os monásticos, nossos queridos irmãos monges. Por quê? Porque São Gregório Palamas diz que o que é nada mais nada menos o rito da tonsura, senão uma nova apresentação da Virgem Maria
ao templo. O que ele quer dizer com isso? Que assim como a virgem, que é o exemplo maior, a verdadeira monástica é a mãe de Deus. Aquela que não contraiu o matrimônio e que teve Deus morando nela. E por isso o verdadeiro ideal do monasticismo está na Virgem Teotocos. E São Gregório Palamas diz que assim como Zacarias teve a revelação divina de que aquela não era apenas uma simples mulher, mas a mãe de Deus, e a leva ao Santo dos Santos, sendo ela mais santa que o próprio Santo dos Santos, assim também se dá o rito do monasticismo, o rito da tonsura. Todo candidato noviço é tomado pela mão como uma esposa, como uma noiva, e levada para o rito da tonsura, onde ele se consagra, ele ou ela, seja um noviço ou noviça, se consagra, se dedica para ter uma vida consagrada e completamente separada para o Senhor, assim como a própria Virgem Maria. E as orações do rito da tonsura dizem que agora eis que a tua ovelha se oferece a ti como oferenda, da mesma maneira que a própria Mãe de Deus foi oferecida pelos próprios seus pais, Joaquim e Ana, para também ser oferenda a Deus por terem cumprido a promessa de dar a eles uma filha. E depois, o que acontece? São Gregório Palamas diz, o Santo dos Santos foi para a Virgem a sua cela monástica, pois assim como todos nós, quando também somos tonsurados, somos levados a ter uma cela, na qual habitaremos somente com Deus. E ali dedicaremos dia e noite vigílias, prostrações, jejuns, solidão, exequia, silêncio e quietude para que Deus venha habitar nós, pois é impossível que Deus se una ao homem senão no silêncio e na quietude. Alguém que pense que tem autorização para viver no mundo em barulho, em orgias, em vontade própria, se enganou do que é o cristianismo, porque isso não é só o caminho dos monges. Primeiro estamos falando para o que é a vida monástica, porque esse é o símbolo maior da festa da entrada da Mãe de Deus, onde São Gregório Palamas diz que esta é a festa dos exicastas, porque todo aquele que quer se unir em sua cela, separado no Santo dos Santos de seus ícones, do seu cantinho dos ícones, para poder se limpar de suas paixões e viver dia após dia, noite após noite, dedicado a Deus, eis aí o mistério da apresentação da Mãe de Deus no templo, onde cada cela monástica tem que se tornar o Santo dos Santos para o monge, onde ele se consagrará e viverá exclusivamente para a graça de Deus. É claro que a maioria dos monges vivem em cenóbios, em comunidades monásticas. Isso é uma grande bênção, porque todos precisamos de irmãos. Mas isso quer dizer que eles, mesmo vivendo em comunidade, em trabalho mútuo, compartilhando cozinha, lavoura, cada um tem a sua cela individual. E em cada cela individual eles têm momentos do dia onde podem estar sozinhos com Deus, sem pensamentos puros, imitando a Santa Virgem Maria, que não só era um templo de Deus, mas dentro dela só coisas boas e santas habitavam. E assim o monge também se dedica a uma vida de pureza de pensamentos, uma vida de pensamentos puros, de ausência de paixões, de dedicação à união com Deus. Porque a Virgem significou ter Deus habitando em seu ventre, porque antes de Deus habitar no ventre da Virgem, Deus já habitava em seu coração. Como a Virgem em seu coração já tinha Deus morando nela, foi fácil que depois Deus viesse morar em seu ventre. Assim também todo monge se dedica a sua vida em sua cela para que seja o seu santo dos santos. Mas isso não se refere somente ao corpo monástico, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos. Se refere a cada um de vocês também leigos, casados ou não. Porque como disse o Serafim de Sarov, não há diferença e não pode haver entre monge e leigo. E quem não entende isso nem mesmo é cristão. Seria melhor que desistisse da fé e dissesse, eu não sirvo para isso, porque é um caminho de luta, um caminho de sangue e dor. Ou talvez fosse humilde e dissesse, eu vou desistir, mas vou recomeçar do zero. 1, 2, 3, 1000 vezes para o caminho de luta. Porque Deus não autorizou ninguém a viver por aí, desbancando a vida, regalando-se, comendo e bebendo em fanfarras. Todos nós mesmos somos casados, nós os casados, nós aqueles que somos trabalhadores, algum momento do dia temos a obrigação, isso é o que a nossa festa de hoje nos ensina, a festa dos exicastas. Não há desculpa, nem mesmo para um casado leigo, que mesmo que trabalhe duro, ao menos 5 minutos, se não 5 minutos, nos ensinam nossos santos padres, 2 minutos, se não 2 minutos, 1 minuto do dia, possa estar diante do seu santo dos santos, ou seja, o seu cantinho dos ícones. Acenda a lamparina. Esvazie os seus pensamentos, feche a porta do seu quarto e está diante daquilo que é voltando para Jerusalém, voltando para o leste, orar com todo o seu coração, com toda a sua mente, para que Deus venha morar em si. É claro que 1 minuto é algo que é um tempo que usamos como exemplo, mas ao menos 15 minutos que seja.
ao menos meia hora, 1 hora de 24 horas do dia, nós deveríamos oferecer também no Santo dos Santos, de nossa cela no mundo, seja nossa habitação com nossa esposa, seja quem é solteiro, ou ainda um filho que está ainda chegando à maturidade. Todos nós necessitamos guardar um momento do dia para ansiosos, ao chegar do trabalho cansados e fadigados. Que grande graça é revelada para nós quando isso passa a ser uma experiência diária. Quantos de nós cansados, completamente até doentes, enfermos, sabem que não importa o que passaram no dia, passam todo o dia, assim como o noivo, fica ansioso para ver a sua noiva à noite no encontro, ou bater na sua janela com pedrinhas para que possa apenas ver embaixo de sua amada, assim também um homem ou uma mulher passa o dia inteiro lembrando de que ele pode chegar em casa, acender a sua lamparina, esvaziar os seus pensamentos, tomar em mão o seu shotgun e rezar as orações: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Santíssimo Teotocos, salva-me. Esvaziando-se de tudo e de todos, de qualquer presença, seja do esposo, da esposa, de filhos, de netos, não importa. Se nós não formos rígidos e radicais e rigorosos conosco, nós não conseguiremos nunca avançar na vida espiritual. E então, nos minutos que cada um pode fazer, que grande alegria. Todo dia não passou a ser um dia de fardo, um dia de tristeza, mesmo que a nossa vida seja difícil, mesmo que nossas enfermidades sejam terríveis, mesmo que haja dor. Nada disso importa para um cristão ortodoxo. Por quê? Porque ele está ansioso para, no final do dia, poder se encontrar com o seu Criador no Santo dos Santos. A imagem da Virgem, que é quando era menininha. Toda criança tem para si o que nós chamamos de paramon no grego, ou seja, um exemplo, um modelo que queremos seguir. Às vezes alguém se espelha no pai, geralmente o menino se espelha no pai como um herói, a menina na mãe, ou na avó, ou às vezes no delegado na cidade, ou no policial, ou no sacerdote. Todas as crianças têm o seu modelo que querem seguir. Para Teotocos, aos 3 anos de idade, tanto era a intimidade com Deus que para ela o modelo que ela queria incorporar para si era Deus. E é por isso que quando ela chega diante do santuário, ela corre para dentro do Santo dos Santos e nem mesmo os anjos lhe pediram. E o sacerdote Zacarias, ele mesmo a introduz dentro do Santo dos Santos. Assim também para nós deve ser o nosso modelo. E por isso toda a nossa vida, ainda que seja uma cruz que carregamos, será para nós já um prenúncio da ressurreição. Porque todo aquele que tem essa memória de que existe dentro de seu cantinho dos ícones o próprio Deus habitando no trono celeste, porque não há diferença do trono de Deus criado, do trono criado através de um ícone do Pantocrato, da Panagia. Se esse passa a ser o nosso cantinho, o nosso Santo dos Santos, certamente a nossa vida terá um outro sentido. Veremos que não importa a tribulação, não importa nem mesmo a morte, nada pode nos separar do amor de Cristo, como nos diz São Paulo. E essa será uma nova vida, uma nova mentalidade. Por isso, arrependimento é uma palavra profunda, que significa metanoia, mudança de mente. Todo o nosso dia, os nossos afazeres, o nosso comércio, as nossas intrigas, as nossas dificuldades, a criação dos filhos, tudo será pequeno se estamos passando o dia pensando no final do dia. Eu irei fechar a porta do meu quarto, irei entrar no cantinho dos meus ícones, irei acender a lamparina, apagar a luz e estar somente com o meu Deus. Por isso essa é chamada festa dos exicastas, a festa dos monásticos. E para nós leigos também um grande exemplo de inspiração. Na medida que podemos, o que podemos oferecer a Deus, desde que seja pequena esmola, lembre-se que a viúva ofereceu mais do que todos, não porque ela ofereceu $1 milhão no templo, mas ela ofereceu só as suas 2 moedinhas. Mas era tudo o que ela tinha. Se nós leigos não temos o tempo dos monges de estarem confinados no monastério oferecendo 1 hora de oração, ou 2 ou vigílias, ao menos 5 minutos, 15 minutos que seja do dia, nós temos como acender a lamparina e entrar no nosso Santo dos Santos. Todos que frequentam a nossa comunidade, a nossa missão há anos, sabem quão rigorosos nós somos para vigiar como cada leigo monta o seu cantinho dos ícones em sua casa, em seus cômodos. Por quê? Porque nós sabemos que é daí que nascem os exicastas. E se nascem exicastas, o mundo poderá ter aquela grande profecia de que eis que Deus veio habitar na congregação de deuses. Porque o exicasta é aquele que faz Deus vir morar em si, obriga Deus a vir morar em si mesmo. Mas isso não é só para monges. O exicasta é todo aquele que deseja em seu coração que Deus venha morar em si e por isso esvazia seus pensamentos e apenas se dá a oração. A todos isso é possível, não só monges, mas também homens, e existem inúmeros exemplos de mulheres e homens que mesmo na valentia de educando crianças, vovós, pais, mães, seja como for, sempre deram exemplo de que é possível manter a oração de Jesus na mente e no coração. E se morremos, ainda não temos aquele maravilhoso dom de São Macário, Santo Antônio, Eutílio, Savas, que eram homens que já transfiguravam-se, Santo Isaac o Sírio nos motiva dizendo, mesmo para aqueles que morreram sem adquirirem a transfiguração em si mesmos, visível, Deus olhará
E se no coração deles eles morreram com aquele desejo de serem santos, ao ponto de terem Deus morando neles, na hora da ressurreição, Deus vendo que eles morreram com aquele desejo, mesmo cheio de paixões, mesmo cheio de demônios nos querendo pegar os nossos membros e amarrarem, se nós morremos no estado de luta, e o nosso Cristo vê naquele momento que dentro do coração nós não queríamos estar tão assolados pelos demônios, em nossas paixões e pecados, se o desejo era ardente de um dia ser um exicasta, ou seja, de ter Deus morando em si, essa será a nossa recompensa. Por isso nós estamos, queridos irmãos ortodoxos, todos os dias, mesmo que seja o nosso cansaço seja tamanho, a nossa energia seja fraca, a nossa dor seja terrível, o nosso desespero seja infinito, dediquemos apenas alguns segundos que seja ao nosso Santo dos Santos, ao nosso Cântico dos Ícones. E mais do que isso, se temos essa prática, descobriremos um outro caminho para um outro Santo dos Santos, que é o próprio coração, o que os santos padres chamam de novos. E ao praticar a oração dos ícones incessantemente, aos poucos vamos sermos inaugurados numa nova apresentação da Mãe de Deus no templo, que será a apresentação que ela mesma fará, descendo a nossa mente ao coração e apresentando-nos o seu próprio Filho dentro do nosso coração. Por isso os santos atonitas sempre sabiam, santos do Monte Athos, que querem se tornar exicastas e aprender a oração, peçam à Mãe de Deus esse dom, porque somente através dela se pode tornar um exicasta e alguém que aprende a orar. Portanto, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, para mim é uma grande honra, felicidade celebrar esta festa com vocês, guerreando juntos como soldados nesse mesmo rol que Deus nos colocou nesta vida. Na mesma infantaria, servindo o mesmo Senhor, tomando o mesmo cálice, com as mesmas dificuldades, as mesmas dores, as mesmas paixões, mas juntos vamos caminhar até o fim nesta maravilhosa festa de nossa paróquia, e que Deus vos conceda muitos anos e longa vida, e que tudo seja para a glória de nosso Deus. Pelas orações de nosso Puríssimo, Santíssimo, Teotocos, Virgem Maria e todos os santos, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, salvai-nos. Amém. Amém.